Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à 12ª edição da Papo de 30, a live que vai direto ao assunto. Na edição de hoje da nossa live Papo de 30, vamos receber a Cristiane Nalim, uma psicóloga que vem falar com a gente sobre a questão das características empreendedoras para ter sucesso, ou seja, quais são as características psicológicas que o empreendedor precisa ter para ter sucesso no seu negócio. E a Papo de 30 começa sempre indo direto ao assunto, afinal de contas são 30 minutos de adrenalina. E ela começa sempre com o quê? Com o momento empreendedor. E no momento empreendedor de hoje, eu sei que eu sou repetitivo, são muitos momentos empreendedores bacanas, mas eu sempre acho que o da semana é o melhor de todos. A gente convidou uma Cinderela e ela aceitou e vem contar um pouquinho da história para a gente. Seja muito bem-vinda à live Papo de 30, Viviane. Viviane, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui, contando um pouco da história da Cinderela. Não é da Disney, não, gente. Mas é um pouco parecida. É isso Obrigada, aí. Ricardo. Pode falar. Não, eu que agradeço a tua presença, Viviane, é bem bacana contar a história. A gente abre realmente a Papo de 30 sempre para uma história empreendedora. E a gente ouviu tua história por meio a Monique Medeiros indicou para a gente, o Fernando Fraga fez uma entrevista com você e a gente achou a história bem bacana. Passou rapidinho na pauta e está aprovadíssima. Mas vamos lá direto ao assunto então, Viviane. Conta para a gente, então, Viviane, nesse primeiro momento, o que te levou a se tornar uma empreendedora, Viviane? Então, gente, eu trabalhei quase 10 anos num banco, numa multinacional, e quando eu menos esperava, fui demitida. E meu noivo me convidou a empreender. Na verdade, ele já estava conversando comigo a respeito de empreender, mas eu não tinha coragem. Eu tinha muito medo de largar algo que eu todo mês ali tinha, né, certinho o meu salário para arriscar num momento de crise. E eu me vi obrigada a tomar uma atitude. Aceitei o convite e caí dentro. No início seria uma esmalteria, mas aí eu estudei um pouco do nicho, estudei um pouco do local e resolvi mudar, até porque eu sou apaixonada por sapatilha, sempre fui. E aceitei o convite aí dele, mesmo sem experiência alguma. Eu não venho de uma família empreendedora, não tinha ninguém assim para me inspirar. E a princípio eu também queria montar uma franquia, né? Mas aí eu falei, não, vamos começar do zero, vamos aí lançar uma marca. Cinderela foi o nome da primeira sapatilha que surgiu, por incrível que pareça. e, e a gente abriu lá na Rua da Feira uma loja que não é só de sapatilha, eu tenho outras coisas também, mas tudo voltado para sapatilha. Rasteirinha, flatform, mules. E tô aí Perfeito. arriscando. Tem um Viviane, ano. fala agora um pouquinho dos teus produtos, Cristiane. A sapatilha é o produto principal, tem variações de sapatilha. Fala um pouquinho dos produtos para a gente. Isso, a sapatilha é o produto principal, tá? Com uma pegada de produto comfort. A nossa sapatilha ela é toda diferenciada, ela tem bananinha no calcanhar para não machucar, porque é onde mais dói nas mulheres. Quem é mulher sabe que eu tô falando que é complicado. Mas aí a gente trabalha também com rasteirinha, com flatform, com mule, nada de salto alto, todas bem pé no chão e bem confortável para a gente andar por Alcântara tranquilo e ir para onde quiser. Não, Tem para alguns Alcântara, para o Brasil e para o mundo, né? Brasil e para o mundo, vai confortável para onde for, vai de Cinderela e vai feliz, né? Porque sapato machucando o pé ninguém merece. Bacana. Você é empreendedor. Agora deixa eu chamar meu empreendedor, chefe, master, o meu parceiro de todas as lives Papo de 30, professor José Manuel. Olha só, Manuel,
Que história interessante da Cinderela, né, das sapatilhas, né? Manuel, seja muito bem-vindo mais uma vez à Live Papo de 30. É um prazer, mais do que isso, é uma honra estar aqui para trocar algumas experiências com a Viviane. A história dela é muito representativa e muito significativa do perfil empreendedor, sem dúvida nenhuma. Ela estava numa posição até certo ponto cómoda, sem dúvida nenhuma. E, reparem bem, há uma coisa muito importante na atualidade, e desde 1990, talvez, começou-se a ver que o caminho que estava sendo traçado para as economias do mundo era um mundo sem empregos, em que aquela história dos nossos pais, nossos avós, ter um emprego para toda a vida, estava acabando. Então, hoje, tudo é contingencial. E essa questão da estabilidade aparente, hoje, não existe. Ela é muito aparente e, na realidade, ninguém se pode garantir em nenhum emprego. Então, a Viviane entrou exatamente nesse espaço. Ela acreditou no seu potencial. Isso é fundamental. Outra coisa muito importante na Viviane é que ela começou com algo que ela não conhecia, mas, essencialmente, ela acreditou no seu projeto. Isso é muito importante. E isso já mostra um perfil empreendedor, autoconfiança. Isso é muito importante. Uma coisa que eu ia perguntar para a Viviane era o seguinte: ela, quando estava empregada nessa multinacional, ela tinha algum projeto para empreender? Isso é muito importante. E depois eu vou explicar a razão da minha pergunta. Viviane, você, durante os 10 anos que você trabalhou numa multinacional, você se preparou para um dia vir a ser empreendedora? Viviane, não, Manuel, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu Viviane, não me preparei. Viviane, se eu só responder, falar pessoal, que não tem problema na tua casa não está sendo assaltada, não é fantasma que está lá atrás. Não, é que você está sem luz, faltou luz 10 minutos antes da Cristiane entrar no ar, e como ela tem um celular bom, com bateria boa, então não se assuste aquelas luzes lá atrás, não. Cristiane, pode falar. Faltou luz, gente, a gente está tentando arrumar aqui os bastidores. Manuel, como eu falei, gente, muito obrigada pela oportunidade, e a pergunta é muito pertinente. Eu não me preparei, eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem, até porque, assim, uma cultura, pelo menos da minha família, é ter um emprego fixo, a maioria dos meus familiares são funcionários públicos, então eu não tinha nem ideia de por onde começar. Eu acho que o mais difícil está sendo essa inexperiência, tanto da minha parte quanto do meu noivo, porque a gente começou do zero, nós criamos uma marca e a gente está lutando aí para posicionar ela no mercado. Mas eu sempre tive em mente as dificuldades das lojas que eu entrava, principalmente no âmbito de atendimento. E eu queria algo diferenciado. E aí eu fui pegando essas coisinhas daqui, dali, fui juntando e fui montando o meu quebra-cabeças. Bacana, Viviane. Manuel, vamos tocar então o barco. Viviane, mais uma vez, não vai embora não, a gente vai ficar aqui, eu e você e Manuel juntos, né? Lá no finalzinho, vou botar o teu contato, Viviane. E, Manuel, já estamos no nosso estúdio com a doutora Cristiane, ela já chegou, vou chamar a Cristiane aqui com tapete vermelho. Eu convidei a Cristiane, uma pauta bem bacana da característica do psicológico do empreendedor. Ela já fez uma live comigo da Currículo e Carreira, que é patrocinada pela Escola de 30, pela Escola de Treinamento, e hoje ela está na Papo de 30. Viviane fica comigo. Cristiane Nalim, seja muito bem-vinda, Cristiane, à live Papo de 30. Olá, Cristiane, é um prazer. Finalmente, nos voltamos a encontrar. Olá, Ricardo, eu agradeço, né? Olá, professor Manuel. Ah, que ótimo. Olha, essa live está sendo, né, uma oportunidade para rever pessoas, né, que eu admiro, conhecer o professor Manuel e a Viviane, que eu já conhecia, né? Conheci esse lado dela antes, né, da Cinderela, e o Ricardo, que a gente trabalhou, né, Ricardo? Na faculdade. Foi. Tivemos o prazer de trabalhar com você. Muito feliz
estar aqui. Tá ótimo. A Cristiane está com um probleminha de conexão, Cristiane. Se for questão de localidade, a gente tenta resolver. Enquanto isso, então a gente já está com toda a Papo de 30 aqui em mente. Pessoal, agora Muito vamos bom. começar então a Então. entrevista com a Cristiane Nalim. E antes disso, claro que eu registro aqui a presença nos bastidores do nosso amigo, grande jornalista Fernando Fraga, que ele trabalha muito para que essa Papo de 30 aconteça. Ele contacta o Momento Empreendedor, ele faz entrevistas com os entrevistados para pegar a pauta. E como eu sempre digo, Fernando Fraga, todos os dias, na escola de treinamento, ele publica no Facebook da escola de treinamento, vale muito a pena seguir o Facebook da escola de treinamento, aonde o Fernando, todos os dias, ele posta uma informação compilada, pesquisada, trabalhada. Vale muito a pena seguir a Escola de Treinamento no Facebook, @Escola de Treinamento BR. Obrigado, Fernando. Fernando já está interagindo aqui com a galera nos bastidores. Super jornalista Fernando Fraga. Pessoal, então vamos lá começar. A Cristiane está melhorando aqui a conexão. Enquanto isso, Manuel, deixa eu só dar os recados aqui rapidamente. A live Papo de 30, ela acontece ao vivo, como você está assistindo, quem está assistindo hoje, todas as quintas, às 18 horas, pelo Facebook da Escola de Treinamento. Quem está chegando pela primeira vez e gostar da nossa live, seja convidado sempre e compartilhe a nossa live. A galera que já segue a gente há algum tempo, que eu agradeço de coração, continue compartilhando a live Papo de 30. Manuel, então vamos lá, a Cristiane já conseguiu reconectar aqui de novo. Deixa eu trazer a Cristiane. Vamos ver, já estamos aqui de novo. A Viviane, assim que a Viviane voltar também com a imagem, ela volta também. E fica eu e a Viviane aqui apreciando vocês. Manuel, daqui a pouco eu volto com os bastidores. Toca aí com a nossa convidada, a Cristiane Nalim, Manuel. Ok, Cristiane. É notório que um dos aspectos mais raramente abordados quando se fala em empreendedorismo são as características psicológicas que devem estar presentes no empreendedor. E isso muitas vezes até eu creio, e pelos meus conhecimentos, que é pouco abordado na literatura e inclusive nos cursos. Dentro desta lógica minha, eu pergunto, um dos grandes problemas que afetam o empreendedor é o medo do fracasso. O que é que você pode dizer quanto à origem desse medo e como eles vencerem esse medo? Bom, uma coisa que você falou, né, Manuel, de fato, isso é muito pouco abordado, deveria ter sido abordado, né, essa questão, né? Quais os enfrentamentos que eu tenho com o poder, porque requer o quê? Solução de problemas, né? E uma das coisas, né? Esse medo do fracasso, não é só ouvir um pouquinho a Viviane falar nessa, como que a família percebe o empreendedorismo, como que a gente percebe o empreendedorismo, o que a gente tem que fazer, o primeiro passo para que a gente venha enfrentá-lo, né? Então, no caso, é cultivar essas características que são importantes para que eu vença o medo do fracasso e tantos outros medos e tantas outras questões emocionais que perpassam a essa questão do empreendedorismo, né? Vamos ver se tá. Opa. Deu umas Conseguiu me picotadas, ouvir? Cristiane, mas enfim, vamos ver se acompanha melhor. Deu para entender a resposta dela, Manuel? Tá, olha só. Deu para entender. Posso repetir?
Cristiane, tá ouvindo a gente, Cristiane? Posso A repetir? conexão tá um pouco É ruim, Cristiane. muito. Estou ouvindo vocês. Você deve estar ouvindo a gente bem, mas a gente está ouvindo você Tá picotado. ruim? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tu acha que consegue melhorar a conexão ou tu acha que não? Não, eu troquei aqui, porque eu estava em outra conexão, já troquei. Melhorou? Agora tá legal. Então vamos lá, Manel. Toca aí, Manel. Acho que melhorou, agora melhorou muito. Melhorou. Exato. Que bom. Inclusive, um dos problemas, a questão do medo está muito ligado a um sistema de ensino que não incentiva realmente alguns aspectos que são fundamentais. O sistema de ensino no Brasil, ele prepara as pessoas para, de certa medida, serem acomodadas dentro de um emprego estável e não preparam eles para serem empreendedores. Então, repara bem, eu tenho a visão que o empreendedorismo no Brasil é, acima de tudo, por necessidade. O indivíduo, quando se vê aflito na vida, ele torna-se um empreendedor, por necessidade. Então, ele não foi preparado para isso. Isso é um aspecto. Há outro aspecto que eu considero muito interessante. O empreendedor, e principalmente o microempreendedor, ele é um solitário. Ele, no primeiro momento, ele desempenha todas as funções. E ele tem que se preparar para isso. Ele produz o produto, ele vende o produto, ele é o recurso humano da empresa, ele é o aspecto financeiro da empresa. Sim, então, ele é você S.A. E nesse momento, ele precisa de conviver e contactar com diversos públicos, fornecedores, clientes, contador, tudo isso. Ele é multifuncional. Nessa altura, eu gostaria de saber a sua importância dele desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, conhecer-se a ele e procurar conhecer os outros. O que é que você acha? Sim, o autoconhecimento, né? Ele é a fonte de tudo, né? Por quê? Como você falou, né? A parte educacional isso é muito presente. A gente estuda na faculdade tantas coisas, mas eu falo, né? Não se estuda empreendedorismo, por exemplo, na faculdade de psicologia. Eu não tive essa cadeira, não tive essa disciplina de empreendedorismo, que é importante. Eu sou profissional liberal, eu preciso, né, saber disso, né? O autoconhecimento, né, ele faz parte, né, para que eu se desenvolva enquanto pessoa, eu preciso me conhecer. E me conhecer, isso vai me dar base também de conhecer o outro. Né? Isso é importante, porque o empreendedor, ele tem essas diversas funções. Dentro da escola de treinamento, a gente precisa fazer lá o chá da vaga para poder contratar um caixa, para poder contratar um vendedor, mas a gente nunca faz essa análise minuciosa a respeito do empreendedor. Enquanto você estava falando, eu pensei nisso. A gente não faz isso. Quais são os aspectos importantes? Quais são as habilidades, as atitudes de uma pessoa, a necessidade dessa pessoa para que ela tenha, para que ela ocupe esse cargo, para que ela seja um empreendedor. O que é necessário? Né? A inteligência emocional, né? Saber lidar com as situações. Porque o que o empreendedor vai lidar? Ele lida com o problema o tempo todo, e saber resolução de problemas, isso faz parte. A inteligência emocional é justamente a gente lida com situação de estresse. Eu falo a gente também porque eu também empreendo. Então, a gente lida com situações que requerem que a gente esteja ali emocionalmente habilitado para lidar com essas situações do mundo corporativo, empreendedorismo o tempo todo. Exatamente. Há uma coisa muito importante. Muitas vezes, por desconhecimento da realidade, o candidato a empreendedor, ele acredita que, sendo empreendedor, ele vai ter uma vida tranquila. Ele não vai sofrer pressão de chefe. Isso é um engano. Eu costumo dizer que o indivíduo, sendo empregado, ele sai à sexta-feira do trabalho e só volta a pensar na segunda-feira. Enquanto que o empreendedor tem o próprio negócio, ele sai à sexta-feira e passa o final de semana pensando como vai resolver problemas. Isso é uma coisa fundamental. Outra coisa muito, muito ausente é desenvolver a capacidade de enfrentar e superar os problemas. Aqui eu estou falando na resiliência. Essa capacidade do indivíduo de assumir riscos, ter capacidade de enfrentá-los e ter força para os superar. Isso é muito importante. Como conseguir isso? Como trabalhar isso dentro das pessoas? Sim. Eu fiz até um estudo de resiliência, né, com aposentados, né? Resiliência é exatamente isso, a capacidade de enfrentar, né,
os problemas, e geralmente quem é resiliente sai daquela adversidade até contando uma história positiva, um aprendizado que tirou daquela situação. Na verdade, o que a gente precisa fazer isso desenvolver essa resiliência, né? Desenvolver essa resiliência, permitindo até mesmo que a psicologia entre com mais força nesse mercado, né? Trabalhar o desenvolvimento pessoal, a psicologia tendo esse olhar, né? Esse olhar psicológico, olhar para essas questões emocionais, né? Porque às vezes a gente acha que o empreendedor ele vai lidar só com números, né? Então, permitindo com que a psicologia entre dentro desse mercado, dentro dessas organizações com muito mais força, para que seja trabalhado isso, para que a gente fale sobre essas questões, né? Para que a gente discuta sobre isso. Hoje, a empresa que eu divido com meu irmão, a gente pode trabalhar essas questões emocionais porque eu estou ali, né? Mas muitas das vezes a gente precisa de um profissional de fora para olhar, para ajudar, para apontar algumas coisas que quem está dentro do barco não consegue perceber que ele está afundando. Manuel, posso interromper vocês um pouquinho? Deixa eu dar, eu gosto sempre daqui, né? Já estamos chegando aí perto, já estamos nos 20 minutos. Deixa eu passar aqui rapidamente, mas registrar a presença da galera que está aqui participando com a gente mais uma vez, né? Maristela, boa noite, Maristela, muito obrigado pela tua presença. Essa aqui já esteve na Papo de 30 e vai voltar em breve, Manuel, já está na pauta. Monique Medeiros, muito obrigado pela tua presença, Monique, mais uma vez, logo, logo estará de volta aqui na Papo de 30. Daniela Barreiros, também sempre presente, muito obrigado, Daniela, né? Deixa eu ver, o nosso amigo, professor número 1 da área de finanças, sempre presente, um dos super fãs da Live Papo de 30, né? Professor Mauro Raposo, o maior professor de matemática e matemática financeira, administração financeira que eu já conheci. A Zezé que está disputando ali cabeça a cabeça junto com o Mauro Raposo, os nossos maiores fãs. Zezé, muito obrigado, gratidão eterna aí por estar sempre participando aqui da live Papo de 30. Aqui uma referência à Viviane, né? Excelente exemplo, empreendedora, super gigante. Concordo, Washington, plenamente. Eu já conheci a história dela pelo Fernando, pela Monique, muito bacana. A Regina também, que está aí junto com o Mauro Raposo e a Zezé, sempre disputando. Regina, muito obrigado, sempre a tua presença aqui em Papo de 30. Olha, Manuel, ela está aí de novo. A nossa representante de Portugal. A menina, a gente até puxou a live Papo de 30, era 8 horas da noite, a gente puxou mais cedo, sensibilizado por ela. Que ela pediu, poxa, 3 horas de diferença, fica muito tarde. Puxamos para 6 horas e ela não nega a gente. Manu, muito obrigado aí na terrinha boa, prestigiando a Papo de 30, né? Enfim, Daniele Barreiros, só para terminar essa primeira parte. Sim, beleza, Daniela, já está conseguindo, já resolvemos, os bastidores já resolvemos esse problema técnico já. Beleza, então. Manuel, toca o barco aí com a nossa... mas Manuel, peraí, você falou uma coisa interessante que me chamou muito a atenção, Manuel. Essa questão da resiliência, né? Como é que ela funciona no contexto, esses fatores psicológicos, já aproveitando a Cristiane aqui, Manuel, para a nossa praia lá do plano de negócio. Esses fatores psicológicos impactam na vida do plano de negócio do empreendedor, Manuel? Eu fiquei com isso na cabeça quando a Cristiane falou. Parabéns, é um facto muito importante e que está muito presente. Normalmente, quando se fala em plano de negócios, fala-se dos aspectos técnicos. Eu estou dizendo que é fundamental ter um bom plano de negócios. Ele não elimina os riscos, mas quanto melhor for um plano de negócios, menor será a margem de riscos, que ela sempre existirá em qualquer projeto. Muito bem. Mas há uma lacuna. Fala-se em plano de negócios, todos os aspectos técnicos, e não se fala nos aspectos psicológicos e comportamentais. Não adianta eu ter um plano de negócios se eu, na prática, na parte operacional, eu não sei aplicar. Não adianta eu ter um plano de marketing se eu não sei me relacionar com os meus clientes. Isso é aspectos fundamentais. Então, eu estou dizendo que qualquer projeto, e isso devia ser pensado por todo o indivíduo que vai
montar o seu próprio negócio, que ele tem que ter conhecimentos técnicos e aspectos psicológicos que vão envolver o seu futuro comportamento. Isso é fundamental. Por isso é que eu estou dizendo que qualquer projeto, assim como qualquer profissional, tem que ser olhado de duas vertentes. O seu aspecto técnico e o seu aspecto comportamental, que está muito ligado à questão da psicologia e à questão da sociologia. Entendi, Essa é a Manel. minha posição. Entendi. Ficou bem claro agora esse ping-pong da tua área de empreendedorismo com a da Cristiane. Beleza, então. Toca o barco então aí, Manel. Há outro aspecto que aqui não vai uma crítica, mas vai por observação. As pessoas tendem a ser extremamente reativas. Ou seja, muitas vezes elas entram na sua zona de conforto e reagem aos eventos. Ou seja, os factos acontecem e ela reage. Eu defendo e sempre defendi que o empreendedor ele tem que ser proativo. Eu estou dizendo que ele não deve correr atrás de nada, ele tem que correr à frente. E correr à frente significa ele ter a percepção das tendências, para ele se antecipar a ela. Qual é a sua posição como psicóloga? A questão do reativo e do proativo. Opa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que a conexão deu uma... Tá tudo bem? Então, aí a importância dos aspectos emocionais, né? Como você falou, não adianta nada eu ter um plano de negócios, né? E eu não saber aplicá-lo, né? Então, é porque eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque deu uma falha. Eu vou repetir. Tá, Uma análise, repara bem, eu disse que normalmente, por uma questão cultural, as pessoas são reativas. Elas entram na sua zona de conforto e só reagem aos acontecimentos. Ou seja, elas andam atrás dos acontecimentos. Eu estou dizendo que o espírito empreendedor deve ser um espírito proativo, andar à frente. Não esperar que os factos aconteçam para ele reagir, mas sim antecipar-se. Ele se conseguir... Manuel, o relógio da vovó está dizendo que estamos com 27 minutos de papo de 30. Vamos lá, vamos lá. Então, repara bem, o que eu estou dizendo, eu entendi. Ele projetar-se no futuro, a partir de tendências. Então, isso tem muito a ver com planejamento, né? Com planejamento estratégico, tem muito a ver, né? E quem eu sou, como está a minha vida, como é o meu comportamento e como são as minhas emoções, isso vai refletir na forma como eu vou conduzir os meus negócios. Então, se eu sou uma pessoa que costuma procrastinar no meu cotidiano, a minha empresa vai ser uma empresa que só vai... que não vai, que vai sempre estar superando os prazos, vai estar sempre atrasada. Então, a minha forma, como eu ajo, como eu reajo aos acontecimentos, isso vai refletir lá na minha forma de trabalhar. Oi. Okay? Então, falamos muito... Então, a gente está falando aqui de planejamento. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, a gente tem que se planejar. E resiliência tem muito a ver com isso. Né? Quando a gente treina resiliência, a gente primeiro faz um diagnóstico. Aí tem lá quais são os aspectos importantes para que uma pessoa seja resiliente. Ela tem que ter planejamento, ela tem que ter foco, ela tem que saber resolver problemas. Então, a gente vai trabalhando cada uma dessas questões para que a gente alcance o todo. Exatamente. E aí, para o empreendedor tem que dar um foco em alguma coisa que é fundamental para ele poder planejar. Estar bem informado. A informação hoje é fundamental. Quanto melhor for a informação, melhor é a possibilidade de ele fazer um planejamento de acordo para que possa atingir os seus objetivos. E são alguns aspectos que muitas vezes falham num plano de negócios. Comunicação. Comunicação. Exatamente. É outro aspecto. A gente só costuma dizer que só existe comunicação quando aquilo que eu falo é entendido por quem está do outro lado. E não é fácil. Nós muitas vezes temos muita facilidade em falar e muita dificuldade em ouvir. Isso é outro problema, Cristiane. Repara bem, por último, eu queria dizer para você, e queria saber a sua opinião, nós, ao longo aqui da nossa conversa, chegamos à conclusão da importância dos fatores psicológicos. Sim, sem dúvida nenhuma. A pergunta que eu faço, você acredita que as pessoas podem desenvolver
esses fatores psicológicos, esses aspectos psicológicos, essas características psicológicas, através de cursos? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos características inatas, mas a resiliência, né? Toda pessoa ela tem a capacidade de se desenvolver. Então, resiliência, otimismo, esperança, isso tudo a gente consegue numa escola de treinamento, a gente consegue desenvolver isso. Ótimo, isso é fundamental, isso é muito importante, porque eu costumo dizer que ser empreendedor, em qualquer época, com qualquer idade, nós podemos ter espírito empreendedor, desde que nós tenhamos vontade determinados e sejamos determinados para que possamos atingir os nossos objetivos. Então, eu acho e defendo que mesmo cursos de curta duração podem incentivar esse espírito empreendedor. Eu acho isso muito, muito importante. Que eu costumo dizer que todos nós somos empreendedores, desde que sejamos incentivados a isso. Há uma coisa que normalmente eu vejo uma lacuna, inclusive nos livros de marketing. O livro de marketing fala, eu repito sempre isso, ele fala, eu tenho um produto, eu tenho um serviço e eu vou trabalhar em cima disso. Mas eu nunca vi nenhum livro discutir como surge o produto e como surge o serviço. Aí vem a questão da criatividade, que é uma coisa que está presente nos brasileiros, mas não existem projetos para incentivar essa criatividade em aspectos positivos. Ok, foi ótimo. Manuel, deixa eu chamar então a Viviane. Viviane, vou abrir aqui o estúdio para você voltar de novo. A gente está chegando à reta final da Papo de 30. E antes de eu abrir para os meus convidados, Manuel, Viviane e Cristiane, interagirem, deixa eu falar para você. Quem está assistindo a live agora, está assistindo, quem chegou e não conhecia, está assistindo a live Papo de 30, na 12ª edição. Ela acontece todas as quintas-feiras, às 18 horas, e é transmitida ao vivo pelo Facebook da Escola de Treinamento. Como eu falei no início, a Escola de Treinamento é uma instituição montada para informações sobre empreendedorismo, carreira, formada por um grupo de professores, e na área de comunicação a gente trabalha com o jornalista Fernando Fraga. Como eu sempre digo, Fernando Fraga acorda cada vez mais de madrugada para abrir a internet, correr o jornaleiro, comprar todos os jornais impressos, todos os jornais virtuais ele acessa, para todos os dias dar uma informação fresquinha sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócio. Vale muito a pena você seguir a Escola de Treinamento lá no Facebook. Manuel, Viviane, Cristiane, vamos lá começar pela Viviane. Viviane, eu vou abrir agora para as tuas considerações finais, Viviane. Já, mais uma vez, agradecendo a tua presença. Deixa eu localizar aqui, colocar aqui na tela. Esse é o seu contato, é o seu Insta, né, Viviane? Isso, é o meu Insta. Então, quem quiser interagir com você, seja para comprar os teus produtos, seja para fazer parceria, para pegar uma dica de como ser empreendedora, esse é um bom canal, então, não é isso? Esse é o melhor canal. Então tá, Cristiane, a Live Papo de 30 está à tua disposição para você passar as tuas considerações finais. Ai, gente, um prazer, apesar dos contratempos aqui. Um prazer, acho que quanto mais conhecimento, melhor. Quem está querendo empreender, não há outro caminho. Como bem foi falado, na escola a gente não aprende, por vezes a gente não tem ninguém para ensinar sozinho, mas tem a escola de treinamento, tem os canais, tem a internet. Estudem muito, porque sem conhecimento a gente não consegue. E não desistam, resiliência sempre, não se deixem abater, tá tudo certo, a gente já tem um espírito empreendedor. Parabéns. Obrigada, Cris, prazer sempre estar com você. Obrigada a todos, obrigada, Manuel, obrigada, Ricardo, Fernando também. Foi uma ótima oportunidade, espero estar mais vezes com vocês. Obrigado. Você vai ficar com a gente até o final e a gente agradece muito a tua presença, Viviane. Está realmente mais uma empreendedora que a gente traz aqui e está de parabéns. E por falar nisso, eu vou deixar mais uma vez, além do próprio contato no Facebook, diretamente com o Fernando Fraga. Se você conhecer algum empreendedor da sua região, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode fazer contato com a gente, ou pelo Facebook,
ou pelo e-mail contato@escoladetreinamento.com.br. E a gente está sempre abrindo espaço para empreendedores de qualquer local do país e do mundo. Cristiane, mais uma vez eu te agradeço, você me deu a honra, primeiro de te conhecer e trabalhar junto contigo, né, nas salas dos professores. A gente sempre se encontrava e a gente tem se encontrado aqui nos canais online. Você me deu também a honra de participar da live Currículo e Carreira, que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, pelo canal do YouTube Currículo e Carreira. É uma instituição de produção de conteúdo patrocinado pela Escola de Treinamento. Cristiano, deixa eu botar o teu contato aqui. Você atua na área clínica e muito na área organizacional, né, Cristiane? Muito voltada para o desenvolvimento humano. Cristiane, muito obrigado. Eu deixo para você as tuas considerações finais, mais uma vez agradecendo muito a tua presença aqui na Papo de 30, Cristiane. Gente, um prazer, né? Falo estar aqui, né? Dividindo, aprendendo, compartilhando coisa boa, né? Isso é maravilhoso. Como o Ricardo falou, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com foco na psicologia positiva, trabalho a resiliência, né? E foi muito bom estar falando um pouco, né, do empreendedorismo, as questões emocionais que são muito importantes, de grande valia, né? Para a gente que empreende, para aqueles que querem empreender, essa questão é muito importante. Eu agradeço muito, agradeço ao Ricardo mais uma vez, o Fernando também, né? O Manuel, e um beijo para você, Viviane, um beijão. Manuel, se eu falar para você que essa foi mais uma grande Papo de 30, você não vai brigar comigo, não. Toda semana eu falo a mesma coisa, o pessoal fica fazendo meme meu aí, que eu repito toda semana a mesma coisa, mas foi mais uma grande Papo de 30. Cada semana a gente tem 2 convidados no Momento Empreendedor e na entrevista de fundo. Bem bacana, né, Manuel? Mais uma vez agradecer a tua presença, professor. Obrigado. E abrindo para suas considerações finais também. Parabéns. Cada programa é um aprendizado. Há sempre algo a ser aprendido com cada entrevistado. Por exemplo, a Viviane, ela trouxe alguns aspectos importantes. A primeiro, a coragem dela, e quero dar os parabéns, a coragem dela dar uma nova direção à sua vida. Isso é muito importante. A gente ter a percepção que é sempre o momento de nós darmos uma direção à nossa vida. Isso é fundamental. Outro aspecto muito importante na Viviane foi ela observar à volta dela e descobrir oportunidades. A gente costuma dizer que, olhando à nossa volta, sempre surgem oportunidades, mas que não seja descobrir o problema de cada um e arranjar para cada problema uma solução. Ela, com as sapatilhas dela, talvez tenha resolvido um problema das mulheres. Algumas delas vão para o emprego com salto alto e não conseguem passar as 8 horas do dia trabalhando com salto alto. Então, repara bem, há sempre uma oportunidade, desde que nós estejamos abertos a observar o que gira à nossa volta. Isso é importante. Parabéns, Viviane. Em relação à Cristiane, outro aspecto muito importante, ela trouxe-nos algo que há quase que um bloqueio, ou seja, muitas vezes não se fala na questão comportamental. Então, ela trouxe para nós uma mostra da importância da questão comportamental em todos os aspectos da nossa vida. Não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional e especificamente na questão de empreendedores. É um assunto para ser abordado e se ela um dia tiver a oportunidade de dar palestras, dar cursos nessa área, seria muito bem-vindo porque existe uma lacuna nesse aspecto. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, Manuel. E antes de encerrar, eu digo a você que está conhecendo a Papo de 30 hoje, compartilhe a nossa live, chame mais gente para poder participar, se você gostou. E, enfim, na próxima quinta-feira, às 18 horas, nós estaremos presentes mais uma vez na próxima Papo de 30. Será a 13ª edição. Cristiane, Viviane e José Manuel. Até a próxima Papo de 30. Até lá, pessoal. Até.